E aí, gente, vai chegando. Mayday, Mayday. Mayday. Chamando a Europa, chamando a Ásia, né? O povo tá chegando aí. Mayday, chamando o Nordeste. Mayday. Chamando o Sul do Brasil. Mayday, chamando o Leste. Chama leste a oeste, Isso. norte a sul, Mayday, correto. né? Os amigos que... De cima e de baixo, os vizinhos, da esquerda, da direita. Isso. Exato. Do Leste a Oeste. Mayday. Pois é. Chamando o Rio de Janeiro. Chamando, alô, Rio de Janeiro. Alô, Rio de Janeiro. Voltamos. Alô, Rio de Janeiro. Aquele abraço. E o Rio de Janeiro continua lindo, John? Pois é. A gente está aqui para falar do Rio. Chama geral aí. Vai mandando o seu... É uma live não combinada. Né? Uma live espontânea. Aqui com o meu amigo Dom Livingston Farias. Meu pastor sênior Emerson Pinheiro, brother. 32 anos de friendship, all together. A gente caminha junto desde quando, Livingston? 87. Desde 87. Pastor Livingston, autor de várias canções que vocês conhecem da Fernanda, dentre elas Pavãozinho é dele. A música Pavãozinho é dele. A música Eu Vou. Muitos aí pedem sempre nos eventos. Pastor Emerson, que eu tive a maior alegria de fazer com ele, eu até já lhe disse, uma das coisas mais puras que já brotou de nós dois, que são ventres similares, para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Cuja letra é impressionante. Viverei. Dentre outras também, Pastor Livingston, a gente fez, junto com Fernanda, Puro Nardo. Que isso. Ele escolheu os cravos. A mão que segurou. A mão, segurou uma. Exatamente. A gente gerou praticamente o disco apenas um toque. Outra muito conhecida de Fernanda, que é do Livingston, faz algo mais no meu interior carente. Marcas. Não entendo teu modo de agir. Quando traz... Outra canção que ele compôs, que vocês conhecem, Tira-me do Vale, da Eixla. Tira-me do vale, quero ver tua mão. Tira-me do vale. Brother. Dudu Areal da Espanha. Saudade, amigo. Mayday. A Espanha presente. Ali, Mediterrâneo. Dios lo bendiga. Deus lo bendiga. God bless you. God bless you. Pessoal aí da Europa, Alemanha, Suíça, onde você esteve com sua esposa, vem. Inglaterra, Mayday. A gente está aqui. Hoje é um dia triste. Pastor. Para o Rio de Janeiro. Na verdade, ontem foi um dia triste. Aliás, tem sido dias tristes para a nossa cidade. Eu não sei você, mas eu sou um apaixonado pela minha cidade. Eu amo o Rio de Janeiro. Eu amo o Rio de Janeiro. Eu amo demais o Rio de Janeiro. E ao mesmo tempo, por isso eu sinto um peso muito grande pelo Rio de Janeiro. E ver tudo que está acontecendo no Rio, como no dia de hoje. E eu acho que nós, como igreja, a gente precisa acordar. Falava isso com o Livingston antes de decidir fazer essa live. Foi ontem, você já estava com pesar, lembra? Ontem eu chorei, ontem eu fiquei muito triste com a situação do que aconteceu ali no São Carlos. Aquela mãe que, dentre outras coisas, mas
situação daquela mãe que faleceu, perdeu sua vida para proteger o filho de 3 anos. E depois a gente foi, um amigo da igreja, o Diogo, estava conversando junto com o Diogo e o pastor Danilo, eles comentaram comigo de uma palestra do Billy Graham em 98, lá no Vale do Silício. O Billy Graham foi falar para os CEOs das maiores empresas de tecnologia do mundo, né? Que naquele tempo já era muito avançado, em 98, e de projetos que hoje nós estamos tendo conhecimento, que já estavam prontos naquela época. E o Billy Graham, de muita sabedoria, porque o Billy Graham, ele falava o evangelho, né? Ele pregava o evangelho. E só, né? E só. E ele falou algo que, de muito, ao mesmo tempo, requeriu dele muita ousadia, mas quando alguém está debaixo do poder do Espírito Santo, ele tem certeza do chamado, do que ele vai falar, e ele não chegou com um discurso de retórica, de muitas técnicas, mas ele chegou falando: vocês estão muito avançados em tecnologia, vocês estão crescendo muito, e isso é louvável, mas tem uma coisa que ciência nenhuma consegue decifrar e descobrir o remédio, que é a maldade do coração do homem. Isso. E aí ele cita coisas de Davi, como Davi também foi avançado para o seu tempo, em termos de armamento, de governo, da descoberta um pouco antes de Davi, 200 anos antes de Davi, da descoberta do ferro, e como que aquilo gerou a disputa, e como que aquilo gerou guerra, e nações lutando contra nações ali, por conta do avanço tecnológico. Mas ao mesmo tempo Davi dizia que não sabia como resolver a maldade do coração do homem. A gente vendo esses dias tudo que aconteceu de líderes, de casos, a gente está acompanhando na TV, de coisas, como é que eu vou dizer? Espantosas. E aí eu lembro de uma vez a gente conversando há alguns anos atrás, Ezequiel capítulo 8. Tá. Quando eu quero que você entenda o seguinte: você não pode misturar, infelizmente às vezes é inevitável, mas o evangelho de Jesus não tem nada a ver com isso, com o que estão acontecendo, o que estão fazendo, e com que usam o nome de Deus. Nesse sentido, o evangelho, ele é o remédio para tudo isso. O problema é que as pessoas rejeitam o evangelho. E, Dom, você lembra? Terça-feira eu preguei algo sobre: você estar envolvido com o evangelho não significa que você está comprometido com a verdade do evangelho. Rapaz. Então isso é algo que a gente tem que estar atento, né? Ponderar, né? Mais, né? Sim. Não confunda estar envolvido com estar comprometido, né? E fala um pouco do também por conta de que hoje, no meio dessas operações aí do MP e da PF, né, principalmente na nossa cidade, acabamos com a surpresa de um homem que tem suas conexões com o Evangelho, que tem seu PR à frente, né? Porque nós somos respeitosos às pessoas, às autoridades, entendeu? Você vê o tamanho da nossa decência. Então, este homem também sofreu uma sanção prisional hoje. E não tem como não nos abater. Em que esfera que aconteça alguma coisa relacionada ao nome de Cristo, ao Evangelho, que a gente não se compadeça, não se entristeça? Então a gente acabou se entristecendo, pois aqui no nosso solo do Rio de Janeiro, um dos PRs também foram nisso. E lá para as tantas, estávamos tomando aqui um café na companhia, o pastor Emerson e eu, matutando, rapaz. E a igreja, nós como igreja, a gente precisa
e eu me coloco como o primeiro da fila. Nos despertar para entender que a nossa batalha, a gente sabe disso, mas a gente se esquece disso quando a gente começa a trabalhar em função dos nossos ministérios e a gente perde a noção de aonde está travada a batalha verdadeira, porque você está tendo um segundo governador que provavelmente vai ser preso. É vergonhoso para a cidade do Rio de Janeiro, mas há um principado regendo isso, e às vezes a gente fica arrotando que estamos vivendo na época do avivamento, Sim. ou na época disso, né, daquilo que somos a igreja disso, somos a igreja daquilo. Nós precisamos voltar a ser a igreja do arrependimento, ser a igreja que primeiro se arrepende para depois celebrar. Qualquer outra coisa. Entende? E aí você vê uns pastor brigando com pastor, disputando seus postos burros ideológicos, no sentido que não vão acrescentar em nada à igreja, quando a gente precisa colocar as nossas lágrimas e a nossa cara no pó para chorar em arrependimento e clamar pela nossa cidade, para que Deus intervenha. Mais do que uma intervenção federal, o Rio precisa de uma intervenção celestial, de uma intervenção do alto, porque nem a intervenção federal vai colocar jeito para aquilo que tem que ser conquistado através de joelhos e de clamor e de lágrima, sabe? Então, tanto é que, seguindo aqui, pastor, entrou alguém aqui na sua timeline aqui, na sua linha de transmissão, em inglês. E a pergunta foi assim: You guys, what are you talking about? Yeah. So we want to say to you that in English that I don't know where you live. Where you are. Where you are, yes. But three things we are talking about here. First of all, we are trying to talk about the truly gospel of Jesus Christ. Yeah. This is the number one for you. Second thing, we're talking about our own city, which you call Rio de Janeiro, which is under our spiritual warfare tremendous, and we both, as a servants of God, we feel ourselves so struggle, so sad. So we start to sharing. Backstage Home Studio. Oh, God bless you. God bless you. Yeah. Fort Myers, Florida. I know Fort Myers, Florida. So, finishing this question, this asking about who are you asking in English. We are just trying to develop, to call, and to be near for somebody else in a place of Rio de Janeiro, Brazil, or even any country. Say that we are so sad about all these things. O Aroeira, não sai não, que a gente está falando aqui, o Aroeira falou, depois volto, não entendo. O Aroeira é guitarra. Foi só para responder. Para responder um irmão aqui que perguntou em inglês do que a gente estava falando. Então, gente, eu acho que enquanto a igreja não redescobrir o seu propósito e redefinir a sua mensagem e retomar sua missão, nada vai mudar. Eu não me impressiono com mega igrejas, com igrejas que dizem que estão crescendo em número. Eu acho que isso é uma consequência, mas Jesus não diz que vem buscar uma mega igreja, Jesus diz que vem buscar uma igreja. Entende? E a Bíblia fala que é necessário que em Jesus vem buscar uma igreja fiel, sem mancha, sem mácula, sem ruga ou outras coisas. A noiva tem noivo e a noiva continua sendo santa, a igreja continua sendo a agência de Deus aqui nessa terra. Então, a noiva tem dono. A noiva tem noivo. Tem noivo, né? Isso aí. E aí daquele que toca na noiva. Com certeza. Eu lembro de quando Abraão manda Eliezer buscar Rebeca para Isaac. O papel dele era trazer uma noiva, achar uma noiva e trazer ela protegida, intacta, para entregar ao noivo. Nós, líderes, principalmente, somos esses Eliezeres. Sim. O nosso papel
é cuidar da noiva para entregar a um noivo. Naquele então, grande dia. É um momento triste para o Rio de Janeiro. Quantos mais irão cair? Até quando? Até quando? E não adianta eu ficar apontando só para a pessoa, porque o inimigo também quer justamente isso, que você pegue alguém só ali para achar que é o culpado, quando ele lidera um sistema. E é nesse nível que a gente tem que entender onde que a batalha está acontecendo. Então o Senhor está dizendo: volte-se para mim com jejum, com lamento, com pranto, com lágrima. Mas com confissão. Mas eu vou confessar algo que nem não fui eu que fiz. Não, você precisa ler um pouco mais a Bíblia, porque Neemias confessou os pecados de uma geração que sequer viveu nela. E aí o Cristo também, seguindo a sua linha aqui, o Cristo ele retoma esse espírito do Neemias e ele diz: ó Jerusalém, poxa Jerusalém, se soubesse. Jerusalém. E ele chora por Jerusalém. Porque eles rejeitaram, não reconheceram o tempo, o dia da visitação. Da visitação, exato, entendeu? Então o que o pastor Emerson diz, assim, não é só profético, é uma constatação. Chegou o momento do Rio de Janeiro, tanto é que os personagens que passaram hoje nas mídias nacionais, agora que estávamos vendo ali no café na companhia dele, eu estou aqui na sala dele, na companhia, são personagens dos quais nós não temos de lutar contra, pois não é contra a carne, o sangue, essa luta que ele quer dizer. Então, agora na mesa o pastor Emerson disse: rapaz, essa peleja nossa no Rio de Janeiro está em uma outra esfera, e é para lá que nós teríamos de voltar o nosso olhar e redescobrir essa função, esse lugar nosso, né, dos lugares celestiais. O Rio precisa de redenção. O Rio precisa de restauração de altares, curar lideranças feridas e restaurar altares. Quando um povo para de erguer altar, o fogo para de vir. Porque o fogo só desce em altares organizados. Eu acredito, pastor, sua fala, assim, tem homens de bem aqui no outro lado, na sua linha da transmissão. Não, gente, você sabe, vamos falar aqui, o carioca é um povo maravilhoso. Sim. O nosso povo é maravilhoso, gente. Sim. O nosso povo, o brasileiro em si, é um povo amado, e ao mesmo tempo sofrido e castigado por tamanha corrupção, ganância, né? E o nosso lado também, que é o lado sacerdotal nessa esfera, nessa última semana, de 7 dias, até de 9 dias para cá, foram 6 pastores envolvidos nessa tramóia da geopolítica em nome desse sistema. O que a gente quer dizer aqui, nessa generosidade do pastor Emerson em abrir essa linha de compartilhamento com vocês, quem sabe de qualquer lugar ou país que você possa estar, ou cidade, também ter esse olhar conosco, junto de nós, para o Rio de Janeiro, porque ele precisa da intercessão. Se o pastor disse que não é só um caso de intervenção militar, não. Celestial, o Rio também precisa do dobro das intercessões daqueles que um dia declararam o carinho, o amor por essa cidade. Nós precisamos muito da oração do Brasil, demais, principalmente nesse momento de agora, onde estamos aqui nessa timeline compartilhando com você nosso sentimento como pastores, como filhos cariocas, que temos tanto de nós nesses 32 anos que a gente anda junto com homens que combateram belíssimos combates nas ruas do Rio, né? Eu falava ontem para o pastor Emerson: paz,
Saudade quando a gente fazia, ele lembrava de uma música de Janires que ele rearranjou e disse, puxa, meu Deus, o Rio precisa desse oxigênio, desse nebulizador. Pega o violão ali. Ele está até aqui, está aqui na nossa... Eu quero que você cantasse Paz para a Cidade. Eu queria que você cantasse Paz para a Cidade, do Janires. Eu tô hoje com faixa de luto. Puxa! Sabe? Puxa! Minha vontade é chorar pelo Rio. Cidade onde eu nasci, cidade que é a janela do Brasil, gente. É o tambor da nação. O tambor da nação é o Rio. Bate aqui, rebunda. Né? É o Rio. Faixa de luto. Eu tô com faixa de luto. Forte, hein? Forte. Né? Porque quando a Bíblia fala em Joel 2, chorai os sacerdotes. Entre o alpendre e o altar. Tá vendo só? Entre os acessos e o lugar santo. Chorai e não se degladeiem. Não ficar se degladiando. Indo para a rede social e apontar quem tem razão, quem é isso. É a coisa mais profunda do que isso. Aquele A questão é que a gente entende o nosso discurso. Ô irmã Graça, saudade da irmã, querida. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. O nosso discurso, ele está muito aqui, ó, no natural. Quando a gente anda no natural, você vai fazer as coisas da carne. Sim. Você cumpre, né? Sim. O Dr. Adrian Rogers disse que nós devemos viver uma vida sobrenaturalmente natural e naturalmente sobrenatural. É um fúsio, né? Uma fusão, né? Mas o Janires, isso na década de 80, que o Rio também passou. O Rio marcado por histórias difíceis, né? Na verdade se tornou, principalmente a partir da década de 80. Dos tempos pós-Brizola para cá, isso, né? Isso. Veio daquele período que íamos às ruas, né? Isso. Nossas bandas, nossas canções, nossas profecias. Isso. É verdade. E aí o Janires fez uma canção chamada Paz para o Rio. Paz para a cidade. É um texto de Jeremias. Orai pela paz da cidade. E queiram a prosperidade dela. Né? Porque na paz... Jeremias 29. 15, Jeremias 29. Não lê só o versículo 11, não. Esse é um pouquinho antes, não. É 29, 7, eu acho, que ele vai dizer quando o povo estava na Babilônia. Sim. Procurai a prosperidade da cidade a qual vocês estão. E trabalhem por ela. Orem por ela. Entendeu? Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Vou falar uma coisa. O Rio não precisa mais de palavras de maldição. O Rio não precisa mais falar que as pessoas falem dos problemas que é do Rio. Vamos apontar a solução. E não há outro remédio a não ser Jesus. Isso. Apesar da utilização do Evangelho por esses protagonistas aqui, né? Que estão aí. Mas é o Jesus puro, é o Jesus da Rude Cruz, é o Jesus do terceiro dia ressuscitado. É o Jesus ressurreto. É como Paulo disse: eu quero conhecer a Cristo. E esse ressurreto, né? E o poder da sua ressurreição. Canta aí, Igão, lembra essa canção aí. Ela vamos sair por aí. Os campos estão brancos, como a neve e a lã. Jesus Cristo é a nossa estrela da manhã. Estrela da manhã, estrela da manhã. Vamos sair por aí, levantar as nossas mãos para todo mundo ver que Jesus, nosso Rei, nosso Senhor, nosso Príncipe
Janires, né? Meu Deus do céu. Eu vi uma pessoa comentar ali que o ser humano é assim, não tem jeito. Jeito tem. Sim. Jeito tem, meu irmão. A questão, o problema da humanidade se chama dureza de coração. A dureza do coração é alguém que prega o perdão e não perdoa. É alguém que não acredita que pode perdoar, que não acredita na regeneração do ser humano. Se a gente não acredita nisso, a gente não acredita no Evangelho. Pastor. É alguém que profetiza, mas não age. Né? Profetas que profetizam usando o nome de Deus, quando não foi Deus que mandou, Ezequiel capítulo 13. Né? Cuidado com esses profetas que dizem que eu estou falando quando eu não estou falando nada. Né? Então, cuidado com os impostores da fé. Apocalipse vai dizer sobre isso, que sempre existiram impostores da fé. Isso não é novidade, a gente sabe disso. Mas isso não altera quem Deus é e não altera a essência do Evangelho. O Santo Evangelho. Sim. E da sã doutrina. Uau! Né? Uau! Da sã doutrina não altera. Homens maus sempre existiram e a ciência, por mais evoluída que ela seja, ela não consegue o remédio para isso, ela não consegue. Não existe vacina que cure um coração caído. Vacina não humana, existe vacina plano, que né? cure o vírus da humanidade, da maldade humana. O único capaz de consertar isso se chama Jesus Cristo e esse ressuscitado. Entende? Jesus é o remédio para o rio. Jesus é o remédio para o rio e o poder está nos joelhos de um povo que ora e clama e se arrepende e chora. Tem gente achando que a vacina vai resolver a pandemia. A pior pandemia é de uma alma distante de Deus. Esse vive uma pandemia eterna. Uma pandemia eterna. Mais violenta do que essa que está aí, né? Áurea. Quero converter. Se quer se converter, é só confessar Jesus como teu Salvador, dizer eu confesso. Até aí mesmo. Aí mesmo onde você está, confessa, eu creio que Jesus é meu Salvador, eu recebo Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Eu sabia, pastor, se tua boca confessares que segue. Jesus Cristo é o Filho de Deus, segue. será salvo. Então confessa com a tua boca, você que nos assiste nessa live aí, porque a pior pandemia é a pandemia da alma. Sim. É a pandemia de uma mente distante de quem Deus é. Para isso não tem vacina que Oxford, que China, que Nova York, nenhum laboratório consegue criar uma vacina para curar o homem do seu coração caído. Exatamente. A grande vacina está naquele que diz... Porque o remédio já foi dado. Aí. É isso aí. O remédio, quem é esse abençoado aqui? Vocês estão perguntando? Isso aqui é o pastor Livingstone Farias, compositor de várias canções e parceiro nosso há mais de 30 anos. Né? Então, Jesus. Hoje, para assim, seguir a linha aqui do pastor Emerson, parece que aquela fala do general Mourão, muito decente até, quero só pronunciar sobre a decência de um bom homem, já que o pastor, a gente conferiu aqui, não é contra a carne as nossas lutas, mas o que ele disse ali, um ar de extrema preocupação, uma mente com uma tensão muito grande para o rio, aquele homem de bem. Ele disse, nós temos que descobrir uma saída. Ele estava com a máscara e assim, ele punha a mão na testa e abaixou assim, tem que ter uma saída, nós temos que descobrir uma saída. Aquilo me chamou a atenção, pastor. Fala um pouquinho sobre aquela cena. Nós temos que descobrir uma saída, um jeito, tem que ter um jeito para isso. Eu lembro de 2 Crônicas capítulo 20. Quando Josafá recebe uma notícia, 3 exércitos estão vindo contra você, estão vindo pesado. Estão vindo com tudo, vão te sapecar. Diz a Bíblia que ele fica aterrorizado. Sim. Só que ele faz uma coisa, ele decide consultar o Senhor. Sim. Isso é algo interessante. Sim. Porque alguém que está no estado de desespero, no nosso caso hoje, às vezes a primeira reação nossa é pegar o telefone e ligar para alguém.
Josafá decidiu consultar o Senhor. E aí logo após... Ele ligou. Não, aí ele faz uma oração. Sim. Mas ele encerra a oração com a seguinte frase. Olha só, versículo 12, se eu não me engano. Ó Senhor nosso Deus, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para Ti. Fixos em Ti. Essa é uma declaração para um rei. Você imagina hoje, tá? Que o nosso governante, ou vamos supor que um Trump da vida, não sabemos o que fazer, porém decidimos confiar no Senhor. Os nossos olhos estão nele. Nós vemos isso, podemos ver isso nesses dias, nesses meses. O pessoal, os governantes falam, a gente não sabe o que fazer. Por agora não sabemos o que fazer. Sim. Né? E quantas pessoas, talvez você está assim nesse estado também, nesse momento do eu não sei o que fazer. Ei, só que coloca uma vírgula aí. Porém, os meus olhos se voltam para o Senhor. Sim. Eu lembrei na sua linha, pastor, irmãos, o que o salmista diz um pouco depois, né? Ele era um quase contemporâneo, né? E ele diz, elevo, Salmo 121, meus olhos para os montes, para as montanhas, porque lá está o meu socorro. De onde virá esse? Elevo os meus olhos para os montes e pergunto. Bom, De onde me virá o socorro? Parece um salmo para o Rio de Janeiro. Exatamente. O interessante é que você tem que entender às vezes por que o salmista escreveu aquilo. Eu tive nessa região onde Davi escreveu. Lá, né? Lá. Eles tinham que passar para chegar até a cidade. Escutem só. Por um vale Escutem cercado de montanhas, aonde os saqueadores e ladrões e homens maus se escondiam nessas montanhas, olhando as caravanas. Tá. Aquele que estivesse mais vulnerável era onde eles iam atacar. Então, atravessar para subir para Jerusalém, Filipinas, pastor. para entrar para ir em direção a Jerusalém, esse era o caminho, cercado por montanhas. E eles tinham que passar no meio desse vale. Então, quando ele olhava para o perigo eminente, escondido nas montanhas, ele proferiu essa oração. Eleva os meus olhos para o monte, eu olho pelo caminho que eu tenho que passar, eu sei que está cheio de perigo, cheio de homens maus, cheio de salteadores, cheio de homens promíscuos e violentos, e eu me pergunto, como é que eu vou passar por isso? De onde me virá o socorro? E aí ele mesmo dá a resposta. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então eles atravessavam, declarando esse salmo, indo adorar em Jerusalém. Nossa, cumprindo o trajeto debaixo da segurança de Deus. O trajeto. Somos missionários nas Filipinas. Uau! Olha o que está com... Filipinas, que Deus abençoe vocês aí, Jesse, Andrietti. Trabalhamos com crianças órfãs e crianças de rua. Olha aí. Uau! Poxa, deixa a gente se conhecer um pouco mais sobre a missão de vocês. Filipinas, que coisa linda, que Deus abençoe vocês aí. Eu tenho atendido um casal que está na Índia também, trabalhando com crianças, e estão passando uma situação bem complicada, porque se aqui já está difícil, você imagina na Índia. Eles estavam até o mês passado vivendo um lockdown total, isolados, e eles também trabalham com crianças lá na Índia, e a gente pode estar ajudando eles. Uau! As aflições. Eu vou seguir o seu Instagram, Jesse Andrietti, arroba Gessé Andrietti, acho que é isso, né? Gessé Andrietti. Eu vou seguir. Nas Filipinas, 2 lockdown. Ó. Hoje vocês estão em lockdown também aí nas Filipinas? Uau. Você pode responder? Jane, talvez ela vai, já no lead, né, aparece, né? Gente, como eu disse, foi uma live não programada, né? E
estão vivendo sim um outro lockdown nas Filipinas. Olha aí. Então, gente, eu tô aqui hoje, essa live, pra gente... Na verdade, foi um desabafo, né? Um uma bate-papo. linha de compartilhamento, né? Para pegar uma gilete e talhar nossas lágrimas com o resto do corpo de Dividir Cristo, as lágrimas. pelo mundo afora, que é a igreja do Senhor, que você disse, ele voltará. Aí ultrapassou já a questão de live, já. Então, um dia triste pro Rio. Muitos estão falando, Deus está fazendo uma limpeza. Eu creio. Não existe nada encoberto que não venha a ser revelado. Também, isso é bíblico. Porém, é necessário que venham os escândalos. Porém, ai daquele. Por quem? Porque vem os escândalos. Também, não é, isso não é uma justificativa. Entende? A gente deve chorar e orar. Sim. Porque as pessoas falam, mas o mundo já é maligno. Mas tem alguns lugares que é menos. Sim. Onde pessoas sérias governam, onde pessoas sérias, né? Então, onde as hostes são detidas. Eu acho que a igreja, sim, que Deus guarde os missionários ao redor do mundo. Por que Janires é tão esquecido? É porque o povo não conhece história. Essa molecada da música de hoje precisam descobrir aqueles que abriram os caminhos. Tem gente achando que descobriu a roda e não sabe de qual ventre que ele veio. Entende? Ei, você da música, procura estudar a história da música e veja quem sofreu e pagou preço para você poder estar hoje nas redes sociais e aí fazendo, acontecendo, que não há nada de errado. Com todo respeito, mas você precisa conhecer a história daqueles que vieram antes de você, daqueles que sangraram, daqueles que tocavam sem cachês, daqueles que tocavam, que iam para as praças com seus próprios recursos, porque não tinha estrutura, nós mesmos, ficar mendigando uma tomada de um bar ou de alguma residência para ligar uma caixa e ligar um violão, entende? Então conheça a sua história. Janires foi um dos precursores da música cristã contemporânea, porque ele já era muito à frente da sua época, né? E na época muito mal compreendido por muitas igrejas, porque ele era fora da caixinha, né? Ele justamente ele pregava para aqueles que não eram, né? E nós corremos o risco de entrar num lugar de conforto, né? Então eu aconselho você procurar descobrir quem foi Janires, quem foi Jairinho do Grupo Elo, quem foi o Paulo César, que ainda está aí na luta, combatendo, do Grupo Logos. Procure saber quem foi Paulo César Graça e Paz. Procure saber quem foi André Kraut, que faleceu no ano retrasado, né? Procure saber foi Aurélio Rocha. Quem foi Aurélio Rocha, recolheu pro reino agora da glória. Há muito tempo. Aurélio Rocha, autor de Primeiro Amor. Só isso só. Fez a canção Primeiro Amor, Quero Voltar ao Primeiro Amor. Interessante, seguindo aqui o pastor, para concluir, é que agora em outubro vai ser comemora-se, né? Aquele tal dia da Reforma Protestante. 31 de outubro. Portanto, E para nós que somos de berço, nascidos no Evangelho, nós dois, então um batista, um metodista de berço nascido, a gente sabe o valor disso. Mas o mesmo homem de Deus, Lutero, teve sua experiência, mas ele compôs uma canção. E Castelo forte é nosso Deus, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúrias retinais persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, igual não há na terra. E o pastor Aurélio,
com uma canção também. Ele foi o Lutero daquele tempo dele. Primeiro amor. Uma única. A gente termina com ela? Só o. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Então, eu fecho com essa palavra que eu tenho pregado por onde eu tenho passado. A palavra mais importante do Evangelho hoje não é o ide, mas é o volte. Nossa. Que Deus abençoe a sua vida. Paz. Paz.